Se Deus é amor e pura bondade, por que Ele permitiu que seu Filho Jesus morresse em uma cruz? Desde criança nós aprendemos que Deus é amor, que Ele é todo-poderoso. Por outro lado, nós olhamos para o crucifixo e vemos Jesus aqui pregado, morto. E quando nós tentamos conciliar essas duas informações, é muito natural se apresentar na nossa mente por que Jesus teve que morrer em uma cruz? Por que Deus permitiu? Deus realmente enviou o seu Filho unigênito ao mundo para morrer pregado em uma cruz por nós? É isso que nós vamos refletir neste vídeo à luz da Sagrada Escritura e do Catecismo da Igreja Católica. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. Para começar a compreender tudo isso, nós precisamos entender que Jesus ele assume plenamente a nossa humanidade. E um texto que nos ajuda a compreender esta verdade vai estar em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Vamos fazer a leitura juntos. Diz assim: Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. O que esse texto está nos dizendo? Está dizendo que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele estava com Deus desde a criação do mundo. Mas ele, sendo um Deus eterno, ele aceita se esvaziar da sua divindade, do seu direito de ser eterno, para se tornar uma criatura. O Criador se torna uma criatura finita, mortal. Ele assume a nossa condição humana. Não foi de fazer de conta de ser humano, não, ele realmente se tornou um ser humano. Ele se tornou um bebê no ventre de Maria. Ele esperou o tempo para nascer. Ele sentia fome, sede, dor, alegrias, tristezas. Então, Jesus, ele assume plenamente a nossa condição. Isso é importantíssimo. Quando ele assume tudo isso, ele também assume a nossa vulnerabilidade. Nós somos mortais, um dia vamos ter que morrer. Então, o próprio Jesus, sendo Filho de Deus, aceitando essa condição humana, ele também um dia teria que passar pela morte. Mas nós já vamos conversar sobre esta questão da cruz. E ele então diz, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido como homem. Jesus foi plenamente homem. O Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre essa verdade no parágrafo 470 ao 474, que eu vou resumir aqui assim. Comenta que a alma humana de Cristo era dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Como tal, ele viveu as paixões, as dores e as fraquezas da condição humana, exceto o pecado. Então, Jesus, quando acolhe a nossa condição humana, ele acolhe também a questão de poder ser rejeitado, poder ser assassinado, porque nós, enquanto estamos nesse mundo, nós estamos sujeitos a tudo isso. E Jesus, por se tornar um ser humano, ele também está sujeito a isso. Mas essa condição da morte, conforme ela foi se apresentando para Jesus, a forma ao qual ela foi se apresentando, é claro que a alma, a parte humana de Jesus, ficou em sofrimento, em agonia. E isso nós podemos encontrar no texto do Evangelho de Mateus. Peguem aí na sua Bíblia, no capítulo 26, versículo 37 ao 39. Vamos fazer a leitura. Diz assim, vamos ler do 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos aí enquanto vou até ali orar. Olha que lindo, né? No momento em que ele sente essa rejeição, esse sofrimento que se aproxima, ele entra em comunhão com Deus através da oração. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: minha alma está triste até a morte. Veja, Jesus sofreu. Quando a morte se aproximou, quando ele tinha consciência do que ele ia ter que passar. Então a sua alma, a sua
humanidade também sofre. Continua o texto dizendo assim: permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha que lindo, né? Jesus faz essa oração ao Pai. Quando ele pede para afastar esse cálice, seria o quê? A morte em cruz. Então mostra que Jesus, ele sentiu essa agonia, esse medo. Mas por que então Deus vai permitir que isso se realize? Porque tanto Jesus tinha o poder para não assumir, não acolher a cruz, como Deus também poderia ter impedido. Mas por que Deus não o faz? Porque Deus ele tem um poder infinito de transformar algo ruim em algo muito bom. Esse é um poder que Deus tem. Então nós temos que compreender que quando a morte se apresenta na vida de Jesus através da crucificação, que era a forma de tortura do Império Romano naquele período, naquela época, Jesus ele acolhe. E por que ele acolhe? Porque ele não pode. Se ele não tivesse acolhido a morte em cruz, ele estaria sendo incoerente com a sua pregação, com a sua vida. Porque ele mesmo vai dizer, né? Se te bate em uma face, dê a outra. Ou seja, não seja agressivo, violento, ame até o fim. E Jesus ter acolhido a cruz, ele faz exatamente aquilo que ele nos pede para que nós façamos. Ele acolhe, ele morre inclusive pelas pessoas que estão o matando. E ele consegue fazer uma oração de intercessão, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, quando Jesus acolhe a cruz, ele consegue nos provar que é possível amar mesmo no extremo, porque ele conseguiu amar até mesmo aqueles que estavam o pregando na cruz. E ele faz até uma oração. Isso é tão lindo. Então Jesus ele é coerente com tudo aquilo que ele pregou durante a sua vida. Jesus não precisava ter morrido em uma cruz, mas ele acolhe essa rejeição, a coisa mais triste que a humanidade poderia ter feito, que é o deicídio, ou seja, a matar Deus. Mas ele acolhe para provar que ele nos amou até o fim, até o extremo, mesmo sendo rejeitado. E Deus permite essa morte em cruz, Deus não fica feliz com o pecado, com a maldade, ele sofre, é um alto preço que Jesus e Deus vão pagar, mas Deus permite e não altera isso, porque para alterar isso ele teria que mexer em uma de suas leis, que é a lei do livre-arbítrio. E Deus, ele é constante, as leis dele é constante, Deus não muda de ideia dependendo da situação. E é exatamente porque ele é assim que nós podemos confiar e depositar a nossa fé. Então, ele não faz isso porque fazendo isso, se ele tivesse retirado Jesus da cruz, ele teria que impedir todos os outros assassinatos. Quantas mães não sentiram uma tristeza gigantesca por saber que seus filhos foram mortos e talvez tivessem feito uma oração a Deus e falado assim: Senhor, por que o Senhor permitiu? Deus vai poder responder no seu coração: até mesmo o meu filho foi assassinado quando esteve aí. E eu não pude fazer nada, porque o livre-arbítrio é uma lei de Deus. Ele não vai mudar essa lei dependendo da circunstância. Ele não mudou essa lei nem mesmo quando o seu próprio filho foi assassinado. Mas o poder de Deus é tão grandioso, é tão maravilhoso, que Deus ele tem essa capacidade de transformar algo muito ruim em algo muito bom. Então Deus, vendo que Jesus estava disposto a obedecer até o fim, mesmo que esse fim passasse por uma morte em cruz, o Senhor consegue transformar em algo bom. Este sacrifício que Jesus faz por nós se torna a nossa salvação, se torna a nossa redenção. Porque nós havíamos feito um pecado infinito. O que é um pecado infinito? É quando nós pecamos contra Deus, que é infinito. Mas nós que somos finitos, que somos pecadores, não poderíamos reparar esta transgressão. Por isso, Jesus, que é infinito, que é o Filho de Deus,
se torna um homem como nós e pode fazer esta redenção. E ele o faz através do seu sacrifício em cruz, porque ele acolhe a cruz, porque ele nos ama. Portanto, para nós católicos cristãos, a cruz, quando nós olhamos para a cruz que estão em todas as nossas igrejas durante a missa, nós não devemos lembrar de um objeto de tortura do Império Romano daquela época. Não, Jesus não está mais aqui morto nessa cruz. Ele ressuscitou, está na glória junto ao Pai. Para nós, quando nós olhamos para a cruz, em especial durante as nossas celebrações, nós temos que lembrar exatamente do ato extremo de amor que Jesus fez por nós. Ele, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós. A morte se apresentou a ele, uma morte tão terrível como a cruz, mas ele conseguiu obedecer ao Pai até o fim, conseguiu nos amar até o fim, ao ponto de não cometer pecado, nem mesmo quando uma maldade tão grande se apresentou a ele. Ele conseguiu nos amar e entregar a sua vida por nós. E esse sacrifício é o que nos salva, é o sacrifício redentor. E por isso nós temos a certeza, temos que ter a fé, que porque o Pai ressuscitou a Jesus, porque ele fez esse gesto de extrema humildade e obediência, nós que somos batizados com Cristo, no dia em que fizermos a nossa Páscoa, também vamos ressuscitar com o Senhor Jesus. Bom, comente aqui se você também tinha essa questão dentro do seu coração, se você tinha dificuldade para entender. Na catequese é muito comum essa pergunta, as crianças têm muita dificuldade de compreender como que um Deus tão amoroso permitiu que seu filho morresse em uma cruz. Então, se você também tinha essa dificuldade de compreender, deixe aqui nos comentários, compartilhe também este vídeo com outros católicos, cristãos, para que nós possamos compreender melhor esse plano de salvação que Jesus acolhe e realiza para conosco. Amém? Se você quer se aprofundar no conhecimento da Bíblia e também desenvolver a sua fé, visite o site Vós Conhecer. O link está na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar muitos materiais e cursos bíblicos para conhecer mais a Deus. Amém? Paz e bem!